Bom, tudo bem? Bom dia. É, Nem demoramos muito para voltar, né? Estivemos aqui semana passada, na última aula, que é bem diferente da primeira. A primeira é bem mais lotada, certamente. Mas estivemos aqui na última aula, acho que alguns recordam. Espero que recordem. Muito bem. E vamos aqui continuar com as nossas conversas, vendo que o Fábio aí já disse para vocês, né? Não vai ter aí no seu material, você não está com essas questões na mão. Então, você vai ter que acompanhar aqui pelo que nós vamos apresentar nos slides e vamos interagir com os conhecimentos que vão ser aqui apresentados, tá bom? Espero que a letra seja do tamanho satisfatório para que todos possam ver, porque tem texto, né? Seria uma mentira muito grande se eu trouxesse aqui questões de linguagens que não trouxessem textos. Então, tem alguns textos aí, vamos interagir com esses textos os mais variados, muito bem, e tudo mais. O Fábio falou sobre a redação, a gente fala redação, o povo chega para, né? Opa, lá vem a redação, vai dizer o tema. Olha, por mim, o tema de qualquer prova seria divulgado previamente, né? Por mim, seria assim. As pessoas acham que dar o tema antes é dar o gabarito da prova de redação. Não é. Se eu lhe der o tema antes da prova, você me garante que tira 1000? Não, então não é dar o gabarito. Simplesmente. Mas seria interessante, né, se nós soubéssemos o tema antes. Mas, enfim, eu também não sei qual é o tema. Mas o Fábio falou uma coisa aqui do tempo da prova e tal. E como é um simulado, você vai ter que fazer isso realmente pensando que está numa situação real de prova, embora seja uma situação simulada, você tem que saber dosar bem o seu tempo. E para a redação, você não pode passar muito de 1 hora para fazer, porque você ainda tem outras 90 questões para fazer. 90 questões, linguagens e ciências humanas, cada questão um texto. Tudo bem? Então, tem que fazer essa redação assim, em torno de 1 hora, fica de bom tamanho. Mas, professor, você não acha que é pouco tempo? Meu filho, não sou eu, é o Enem, a coisa acontece, o povo pensa que a gente é assim, vai, sai a redação, entendeu? Então, é desse jeito e acabou. Você tem que se adaptar e procurar fazer o melhor possível e impossível, entendeu? Agora, sim, se fosse eu, né? Eu nunca fiz Enem na minha vida, é a minha frustração, certo? Quando eu fiz o meu vestibular, não era Enem. Aliás, não vou nem dizer o que era, porque senão vão pensar que eu sou velho, tá bom? Mas, enfim, na época que eu fiz o meu, ainda era somatório, para você ter uma ideia, né? Que era um negócio... Lembra da... Você lembra? Não, você não lembra, né, do seu tempo? É? Ah, tinha segunda fase, aquela história toda. Pois é. Aí, mas agora, se fosse eu fazendo o Enem, hoje, entendeu? Ainda dá tempo de fazer inscrição, quero fazer Enem, fiquei com vontade agora. Dá não, né? Graças a Deus. Mas é o seguinte, se fosse eu fazendo o Enem, o que eu ia fazer? Está aqui o tema, liberdade de expressão. Será que é? Não sei não. Liberdade de expressão. Opa, o que eu posso falar sobre liberdade de expressão? Cara, eu não vou encher a minha cabeça de coisa, não. Eu vou falar só de 2 coisas, que eu não sou abestado. Primeiro que, numa sociedade realmente democrática, a liberdade de expressão é algo fundamental. Então, eu vou tratar aqui da importância da liberdade de expressão para a manutenção de um Estado democrático de direito. Isso vai ser o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vou falar só disso. Da importância da liberdade de expressão para a manutenção da democracia. Mas aí eu vou, no parágrafo seguinte de desenvolvimento, ver um outro lado da história. O quanto, sob pretexto de liberdade de expressão, muitas pessoas espalham por aí discursos discriminatórios, discursos de ódio. E aí eu pego o segundo parágrafo do desenvolvimento e vou discutir os aspectos negativos do uso inadequado da liberdade de expressão. Um parágrafo de desenvolvimento, eu trato de um aspecto, outro parágrafo de desenvolvimento, trato de outro aspecto, e no final eu exponho ali possíveis intervenções para os problemas que eu levantei. É uma coisa organizada. Tudo que se quer é isso, organização.
Tudo que o corretor da redação quer é ler a sua redação da primeira vez e entender. Isso inclui, inclusive, a letra, viu? Que tem letra que nem a mãe entende. É verdade, tem letra que nem a mãe entende. Já passei por situações constrangedoras e tive que mostrar para a mãe que era assim. Uma vez eu estava em sala de aula, a mãe bateu na porta, falou, vem cá, cheia de razão. Eu digo, o que foi? Você deu 0 para o meu filho na redação. Eu digo, não dei não, senhora. Ele tirou sozinho, ele é uma máquina. Aí ela, mas como é que quem nunca tirou 0? Não sei, sempre é a primeira vez, né? Entendeu? Aí, mano, não sei o que, você deu 0 para o meu filho, não sei o que, redação. O filho estava na sala, filho, você está com a sua redação aí que tirou 0? Então, me dê aqui. Senhora, leia o primeiro parágrafo para mim em voz alta. Aí ela começou a calibrar aqui os óculos, olhando e tal. E veio me perguntar, professor, que palavra é essa daqui? Eu disse, minha senhora, em saúde de você não sabe? Eu vou saber. E o que é que eu faço, professor? Agora, aí foi amansando, né? O caderno de caligrafia, exorcismo, essas coisas, filho. Sei não. Faz alguma coisa aí. Letra legal, letra pequena, não microscópica. Tudo bem. Procura mostrar que tem repertório sociocultural. Associa o que você está fazendo ali a outras áreas do conhecimento. Faz uma boa citação. Faz uma boa referência. Referências históricas interessantes. Lembrando que, olha o que vai acontecer se o tema for liberdade de expressão. Liberdade de expressão dá uma vontade grande de falar sobre censura. E aí você vai falar sobre censura, aí vai fazer uma referência histórica remetendo aos tempos de 1964, a época do regime militar. Mas aí você pega e faz o parágrafo todinho para falar sobre o regime militar. Certo, querido? Você tem uma boa informação sobre o regime militar. Mas toda vez que você fizer uma referência ao passado, não esquece uma coisa. Essa referência histórica só faz sentido se você fizer algum vínculo com o presente. Se não fizer vínculo com o presente, se torna desde a Revolução Industrial. Sabe o que é isso? É uma piada que os corretores de redação têm entre si. Sabia disso? E aí, como foram as correções da redação do Enem? Ah, cara, estava cheio de Revolução Industrial. Sabe o que é isso? É quando a pessoa bota assim, ó, desde a Revolução Industrial, aí começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com a Revolução Industrial, mas põe esse desde a Revolução Industrial como se fosse assim, uma forma de cumprir repertório histórico. Pronto, eu tenho repertório, falei da Revolução Industrial, mencionou. O tema é seca, mas a pessoa bota desde a Revolução Industrial, o Nordeste. Obesidade infantil, desde a Revolução Industrial. Sustentabilidade, opa, vou fazer diferente, desde a Revolução Francesa. Está entendendo? Se torna uma coisa vazia. Se você não estabelece um vínculo do passado com o presente, se torna uma coisa vazia, pode ter certeza disso. Afinal de contas, os temas que são voltados para o Enem, pelo menos algumas certezas nós temos. Sempre é algo voltado para o Brasil na atualidade. Por mais que você faça uma referência histórica, por mais que você faça uma referência ao que acontece em outros países, que isso sirva como ponto de comparação para o que acontece no Brasil, no presente. Compreende? Sempre assim, dessa forma. E uma dica prática, se fosse eu fazendo a prova de redação enêmica, né? O que é que eu faria? Levantaria ali tudo que era possível de fazer, uma listazinha, está aqui o tema, sei lá, sustentabilidade, opa, eu posso falar disso, passa aqui um rascunho. E terminou o rascunho, o que é que você faz? Assim que termina o rascunho, o que é que você faz? Passa limpo, né? Que você não é besta. Não. Passa limpo, não. Faz o rascunho e vai fazer as questões de linguagens, vai fazer as questões de ciências humanas. Depois que fizer algumas questões, você volta para o seu rascunho e aí você passa limpo. Sabe por quê? Não sei se para você acontece, mas para mim acontece. Às vezes eu preciso de uma distância entre o rascunho e o texto final. Essa distância me faz ver o rascunho de uma forma diferente. Às vezes, quando você escreve o rascunho e imediatamente passa limpo, se torna muito mais uma cópia. Você só pega o que está no rascunho e passa para a folha de redação. Quando você dá esse distanciamento necessário, dá um tempinho assim de meia hora, 1 hora antes de passar limpo, você começa a ver coisas no seu texto
que você não perceberia se você imediatamente passasse a limpo. Compreende isso? Às vezes esse distanciamento é necessário. E é até interessante porque você lendo ali algumas questõezinhas de linguagens, algumas questõezinhas de ciências humanas, você pode ter, por meio de alguns textos, algumas ideias despertadas, que você pode acrescentar na sua redação, porque você ainda não passou a limpo, você ainda está no rascunho. Né? Tá bom? Então pronto. Espero que tenham percebido. Vamos resolver aqui algumas questõezinhas? Vamos? Olha, coisa boa! Muito bem, temos uma primeira questão maravilhosa, espero que todos estejam vendo, botei a letra assim o maior possível para que todos possam enxergar direitinho. Essa canção maravilhosa, isso aqui é uma canção, né? Uma letrinha de uma canção de um cidadão pernambucano chamado Luiz Gonzaga, que vocês conhecem muito bem. A letra é em parceria com o cearense Humberto Teixeira, maravilhoso, já morreram. Vamos lá. Assum Preto, é uma canção que me faz assim... me faz muita falta, porque meu pai cantava para mim. Me lembro de meu pai cantando essa canção para mim quando criança. Eu tenho poucas lembranças, assim, de alguma coisa mais próxima entre meu pai e mim, né? Mas me lembro muito bem dele cantando isso para mim, Assum Preto, né? Que é muito legal. Então, vamos lá. Se eu chorar, me perdoe. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, para ele assim, ai, canta melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Não é bonitinho, cara? Nossa, isso fala tão alto para a nossa nordestinidade, né? Uma coisa muito legal. Você está vendo aí essa linguagem propositalmente regional, propositalmente coloquial regional, que marca tanto a nossa identidade linguística como nordestino, a nossa identidade linguística como alguém que tem vínculos com o sertão, né? Isso é muito interessante. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aí na questão em pauta. Amanhã no simulado você vai encontrar questões que lidam com a identificação das variedades linguísticas. Variedades regionais, variedades históricas, variedades sociais, enfim. Você vai encontrar questões que vão exigir de você o reconhecimento de que a língua é um instrumento, a língua é algo que está disposto à variação. E essa variação pode se dar por meios regionais, históricos, por motivações sociais, por motivações também de situação de comunicação, porque dependendo da situação de comunicação, você pode aplicar uma linguagem mais formal, uma linguagem menos formal, uma linguagem mais coloquial. Vamos dar uma olhada, então, no comando da questão. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. Pronúncia é o que é mesmo, morfologia é a formação da palavra, sintaxe, a organização da frase, e léxico, o vocabulário, o conjunto das palavras. Muito bem. No texto, é resultado de uma mesma regra. E aí você vai responder aí com qualquer gesto que seja, mas de preferência falando, qual é a alternativa que você acha que é correta, porque nós estamos fazendo aqui também um quiz, uma pesquisa que aquele que responder corretamente vai ganhar amanhã, quando estiver na Unifor, vai ganhar um pacote de biscoito. Tá aqui, ó. O que é resultado de uma mesma regra? Pronúncia das palavras vorta e veve, pronúncia das palavras talvez e sorto, flexão verbal em furaro e cantar, redundância nas expressões cego dos olhos e mata em fro, pronúncia das palavras ignorância e avoar. É uma questãozinha muito boa. Você pode dizer o que quiser do Enem, mas as questões são muito bem elaboradas, nossa. Veja que nós estamos aí lidando com uma linguagem regional, popular, coloquial. Mas mesmo sendo uma linguagem coloquial, não é algo caótico. É algo que segue determinados procedimentos.
Por mais que não seja a linguagem padrão, podemos notar aqui alguns procedimentos, como se fosse uma espécie de regra que serve para orientar a pronúncia de algumas palavras. E aí eu chamo a sua atenção para as palavras que estão na alternativa B. Talvez. Qual que é a palavra mesmo? Talvez. Para a expressão de talvez, o que aconteceu? Trocou o L pelo R. Qual é a outra palavrinha? Sorto. Qual é a palavra mesmo? Solto. Para sorto, o que aconteceu? Trocou o L pelo R. Não é o mesmo procedimento? Não é o mesmo procedimento? É como se fosse uma mesma regra. A resposta está na alternativa B. Tudo bem isso ou não? Resposta na alternativa B. Ah, a pessoa começou, foi bem então, porque eu acertei essa. Quem acertou essa, levanta o braço. Todo mundo, você é tudo. Parabéns. Amanhã a prova de linguagem é a mais fácil que tem. Bom, é no próximo domingo. Se fosse você, eu ia só amanhã. Mas tudo bem. Você vai em todos, então. Olha, e amanhã relaxa, chapa. Muita coisa para ler. Ai, professor. Pega a prova de linguagens, às vezes, quando eu chego lá pela segunda questão, já estou com dor de cabeça. Muita coisa para ler. Digo, filho, tem calma, relaxa. Quando começar a dar dorzinha de cabeça, relaxa. Vai de chinela, tira a chinela. Espreguiça, faz assim, ó. Quando todo mundo olhar para você, fez essa cara de confiança, aquele, sabe assim? Cara de confiança, cara de que sabe o que está fazendo. Redação, terminei. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Olha a charge aí, interessante. É de um chargista chamado Iotti. É uma charge, tá vendo? Essa é uma questão do próprio Enem, a primeira questão também é do próprio Enem. A primeira questão foi considerada na época de nível médio. Essa primeira que você respondeu também. A segunda questão, essa daí, é considerada de nível médio também. Quer dizer, muita gente acertou, mas não foi assim um número tão alto assim daqueles que acertaram. Então, é uma questão de nível médio. Avalie, então, a composição dessa charge. Espero que, pela observação da charge, você tenha ativado aí na sua cabeça que essa charge está fazendo uma referência a uma outra coisa. Referência a uma outra coisa. Que outra coisa é essa? A uma pintura, a um painel de um cidadão chamado Pablo Picasso. Um painel chamado Guernica, que é de 1937. Para quem não sabe que painel é esse, Guernica, eu fiz questão aqui de colocar. Não estava na questão, mas botei. Ó, esse é Guernica. Ó. Tá vendo? Ó, esse é o painel de Picasso que serve como base para o que traz a charge, que é isso aqui. Ó. Tá vendo como a charge acaba realizando um diálogo com esse painel aqui do Picasso, ó, chamado Guernica. Tudo bem? Tudo bem. Esse diálogo entre textos, você percebe quando você lê. Você nota isso, ativa seus conhecimentos. Como é que é o nome disso? O nome disso é intertextualidade, uma relação entre textos, que pode ser uma relação mais direta, pode ser uma relação indireta, não importa, mas eu costumo dizer o seguinte, não existe texto neste mundo que seja absolutamente inédito. Tudo que você escreve, tudo que você lê é reflexo daquilo que um dia você leu, é reflexo daquilo que um dia você escreveu. Então, tudo neste mundo é intertextual, em maior ou menor grau. Mas aqui, na charge, a intertextualidade é bem clara. Só que, em vez de tratar daquilo que Guernica realmente trata, aqui você tem um outro assunto, que é trânsito. Olha só o texto verbal. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Vamos dar uma olhadinha na própria questão. Na criação do texto, o chargista Iotti, que é o nome do cidadão brasileiro que fez lá a charge, usa criativamente o intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Esse bombardeio foi em 1937, foi a propósito da Guerra Civil Espanhola,
que depois culminou na instauração de uma ditadura militar, né? Não sou professor de história, mas me interesso muito por isso, acho um assunto muito instigante. O regime militar espanhol, à época, se inicia em 1900. Eu sou bom de data, mas estou com a cabeça muito ruim, mas vamos ver se eu me lembro. Qualquer ser humano da história aí me corrige, tem o Google. 1939 começa a ditadura militar espanhola e termina em 1975, com a morte do general Francisco Franco, que era o grande ditador espanhol na época, a ditadura franquista, né? Muito bem. Você sabia que em 1937, a cidadezinha de Guernica, no interior da Espanha, na região basca, foi escolhida para ser bombardeada? Foi escolhida para ser bombardeada. Mas por que escolheram Guernica? Porque estavam escolhendo cidades de interior para bombardear, para mostrar o poder de fogo das Forças Armadas espanholas, só para isso. Não é interessante você jogar bomba numa cidade só para mostrar que você tem bomba? Não é uma coisa desumana, é de uma atrocidade que não tem tamanho. Quanto mais a gente vive, mais descobre que o ser humano realmente é capaz de tudo. Só no primeiro dia de bombardeio foram mais de 250 quilos de explosivos. Bombas incendiárias. Você sabe o que é uma bomba incendiária? Pum, pum. Pega fogo, filho, em tudo. Mata por incineração. Está entendendo? É de uma atrocidade. E o Picasso, consciente do que aconteceu e opositor da ditadura militar espanhola, cria esse painel chamado Guernica para poder denunciar essa atrocidade ao mundo. Muito bem. Reza a lenda que quando Picasso voltou para a Espanha, porque ele se exilou da Espanha enquanto estava havendo a ditadura, quando ele volta para a Espanha, faz uma exposição e apresenta lá Guernica, né? E havia lá, isso com a ditadura militar espanhola já terminada. E havia algumas autoridades militares ali vendo e tal, fardadas. E tinha um militar fardado, jeito de general, observando Guernica. Picasso estava passando e ele perguntou: ei, foi você que fez isso aqui? E ele olhou para o general e falou: não, foi você. Compreende? Assim, tem essas genialidades, assim, aquela coisa meio resposta legal, né? Mas vamos lá, então. Na charge publicada no período do Carnaval, recebe destaque a figura do carro, que você viu lá, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar o quê? Está aqui a charge, a linguagem verbal é isso aí. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Vamos lá. As alternativas dizem, e quando você encontrar a alternativa correta, você levanta o braço e diz, para, que eu paro. Mas é aquele para bem legal mesmo, não é aquele para como quem diz para o namorado, para de colocar o dedo no meu umbigo, não. É aquele para, como quem diz para o trem que está se aproximando, sabendo que você acabou de enganchar o pé no trilho, tá? Vamos ver aqui uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Aí você vai ali no meio e tem a palavra referente. O que é referente? Fácil. É aquilo a que o texto se refere. Ou seja, é o assunto, é a informação. Realmente a expressão trânsito no feriadão pode esclarecer o assunto da charge, mas está longe de esclarecer o assunto da obra de Picasso, porque o assunto da obra de Picasso, como já foi aqui comentado, não é trânsito, e sim uma situação de guerra. Portanto, a A é falsa, que só promessa de namorado. Vamos ver aqui a B. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? A falsidade dessa alternativa está na expressão atualidade do tema. Trânsito no feriadão, tragédias no trânsito, infelizmente, isso sim é um tema bastante atual. Mas o tema presente lá no painel do Picasso, Guernica, não é um tema atual, é um tema histórico, situado definitivamente no passado. Portanto, a B é falsa. C. Um termo pejorativo. O que é pejorativo?
ofensivo, depreciativo, com a intenção de negativizar. Muito bem. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente, tanto em Guernica quanto na charge. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Por que é falso? Ora, meu amigo, se você invalidou a A, você invalida a C. Como já falamos, trânsito é algo que está ligado ao contexto da charge, mas não está ligado ao contexto do painel de Picasso. Vamos à alternativa D. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Filho, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala de tragédia no trânsito, infelizmente existe realmente essa história de permanência, porque são tragédias que ocorrem de vez em quando, ou não? É verdade. Mas quando a gente pensa em Guernica, a tragédia que aconteceu lá em Guernica em 1937, acontece de vez em quando também? É uma tragédia permanente? Já imaginou se toda semana ou todo mês soltassem bombas em Guernica? Claro que não, não é uma tragédia permanente, é algo que aconteceu apenas uma vez no passado, e o painel de Picasso serve para denunciar justamente esse fato histórico pontual que está aí situado no passado. E na E, uma expressão polissêmica. O que é expressão polissêmica? O que é polissemia? Você tem um significante, uma palavra, uma expressão associada a mais de um significado. Quando você tem isso, você tem uma polissemia. Aí pode ter ali uma expressão polissêmica. E aí diz que a expressão polissêmica é quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica. Professor, quando eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu vou ao pictórico? Não, ali é mictório. Pictórico é quadro, pintura. A obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro, faltou acento aí em trânsito. Olha só. Quando você tem quadro dramático, faz a seguinte visualização na sua cabecinha maravilhosa agora. Quando eu pego a expressão quadro dramático e associo a trânsito, o que é que você entende com essa expressão? Quadro dramático, que é uma situação problemática, uma situação difícil, uma situação caótica, quadro dramático. Se eu pegar essa mesma expressão, quadro dramático, e associar ao contexto da pintura de Picasso, qual é o sentido que eu vou ter? Aí veja como a palavra quadro já muda o sentido. Porque eu estou associando o quadro agora a uma pintura mesmo. Aí você imagina que lá na pintura de Picasso, se eu disser que é um quadro dramático, é uma pintura que expressa um drama. Então, quadro dramático, dependendo do meu ponto de referência, pode ter mais de um sentido possível, se eu associo ao trânsito ou se eu associo à obra de Picasso. E é justamente essa brincadeira com essas possibilidades de sentido que dão expressividade ao texto da charge. A resposta aí está muito bem garantida na alternativa olha aí aqui apontando, ó, é de expectativa. Tem gente que fica nervoso até fazer simulado, né? Fica nervoso naquela expectativa, aquele nervo. Faça isso não, filho. Fique nervoso não. Acredite em você. Entendeu? Peça para que as pessoas que estão próximas de você possam lhe dar palavras de incentivo. Professor, mas eu não tenho ninguém perto de mim para fazer isso. Então pague alguém para fazer. Dinheiro pode fazer isso. Está aí na parada do ônibus, está aqui, ó, R$5 para tu falar que eu sou bom, que eu vou passar. Tu é bom, tu vai passar, pronto. Fala de novo, tu é bom, tu vai passar. Fala de novo, mais R$5, filho, agora. Entendeu? Cerque-se disso. Não põe em rede social, que vai fazer. Ah, eu vou fazer prova amanhã. Aí o povo começa lá, os amigos. Será que tu passa, hein? Já vi isso em rede social, não é muito estimulante, não. Por falar em coisas boas, vamos ver aqui um outro texto maravilhoso. O título é Jogar Limpo. Acompanhe a leitura do texto, por favor, e veja o que tem aí de interessante. Jogar limpo. Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço, e não é mesmo. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física, ou não física. Não física, 2 pontos. Eu queria chamar a tua atenção para o fato de que 2 pontos aqui está por extenso, está vendo? Ó? 2 pontos por extenso. Um político que mente descaradamente
pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações psicológicas não só na religião, e é comum pessoas agirem emocionalmente porque vítimas de ardilosa e cangoteira sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas, formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo e pode ser rigoroso sem ser científico. Eu concordo. Muito bem. Eu raramente dou opiniões sobre alguma coisa assim, principalmente em redes sociais, porque isso aí também não interessa. Mas quando eu dou, aí vem aquelas pessoas falando lá. Mas de onde você tirou isso? De onde você tirou esse pensamento? Eu digo, eu tirei de onde eu tiro todos os meus pensamentos, né? Da minha forma de ver o mundo. Parece que só vale se você estiver copiando alguém, né? Engraçado isso, né? Parece que a sua própria visão não é forma suficiente de argumentação. Mas vamos lá perceber a terceira questão, meus queridos. Essa questão, quando caiu no Enem, foi considerada de nível difícil. Então, eu espero que você seja feliz nessa questão. Porque se você acertar essa, pronto, você é feliz. Entendeu? Tenha certeza disso. Vale a pena acertar as difíceis, logicamente. Sem errar as fáceis, né? Como é que a pessoa acerta x mais y menos z igual a b, c, d, e? E não acerta 2 mais 2, né? Entendeu? Então, assim, acertar uma difícil e errar uma fácil, meu filho, pelo amor de Deus. No fragmento, opta-se, tem gente que fala opta-se, a Marielle, por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase não física, 2 pontos. Eu mostrei para você naquele dia 2 pontos por extenso. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado. A. Enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de argumentar. Verdadeiro ou falso? Você vê que fica, ó. É uma questão de nível. Eu não sei se está assim porque eu disse que era difícil, ou se está assim porque realmente é difícil, que eu também fui tendencioso, eu falei que era difícil. Entendeu? Aí a pessoa ficou meio assim. A palavra-chave dessa alternativa é metáfora. Procure as palavras-chave das alternativas. O que essa alternativa quer de você é o reconhecimento do que é metáfora e a aplicação desse reconhecimento no que está no texto. Diz para mim, coração de estudante, o que é metáfora? Comparação implícita, você é uma máquina, você é tudo. Olha como eu fui metafórico agora. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Guarde a ideia de metáfora também como sendo uma ampliação de sentido. Toda vez que eu emprego uma linguagem figurada, eu estou sendo metafórico. O que é metaforização? Metaforização é a aplicação de uma linguagem figurada. Tudo bem isso? Tudo bem. Agora, eu posso aplicar metáforas por meio dos mais variados procedimentos. E dependendo do procedimento, pode mudar o nome da coisa. Eu posso aplicar uma metáfora por exagero. Aí tem um nome. Eu posso aplicar metáfora por suavização. Aí tem outro nome. Eu posso aplicar metáfora por personificação. Aí tem outro nome. Eu posso aplicar metáfora por oposição. Aí tem outro nome. Eu posso aplicar metáfora utilizando impressões sensoriais. Aí tem outro nome. Então, dependendo da metáfora que eu aplico, pode ter um nome diferente. Agora, a metáfora lida com um sentido que é figurado. Diz para mim, coração de estudante, mas diz com a felicidade que existe no seu coração e adjacências. Linguagem figurada, sentido conotativo. Professor, ia ser tão bom se você tivesse essa porra escrita aí, né? Pronto, tá aqui, ó. Metaforização, ampliação de sentido. Sentido figurado. Isso aí está próximo ou distante do que é real? Próximo ou distante? Distante. Se é figurado, está distante do que é real. Vamos voltar lá para o texto, ó. Não física, 2 pontos.
Sabe o que foi que aconteceu aí? A única coisa que aconteceu foi trocar o sinal de pontuação, 2 pontos, pela expressão por extenso. Concorda com isso ou não? Se eu tirar esse 2 pontos por extenso, eu tiro, faço uma adaptação e boto o próprio sinal de pontuação. Não física, 2 pontos. Boto os 2 pontos mesmo. Ia mudar alguma coisa para o texto? Se eu pusesse os próprios 2 pontos? Então, a única coisa que aconteceu foi tirar os 2 pontos e colocar a expressão 2 pontos por extenso. Ou seja, a expressão 2 pontos traz a mesma intenção que o sinal de pontuação teria. Concorda com isso? Então, a expressão 2 pontos aí não foi utilizada no sentido figurado. Está sendo empregada na sua condição real. Está aí sendo empregada apenas para substituir o próprio sinal de pontuação. Se está numa situação real de emprego, não é sentido figurado. Se não é sentido figurado, não temos uma metaforização. Não há metáfora aí. Tudo bem isso ou não? Deu para entender isso aí ou não? Deu para perceber? Vamos passar para B, então. Olha a B. Diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas presentes no enunciado. Amigo, fala para mim porque esse conhecimento está dentro de você, pois eu estou sentindo daqui. O que é metalinguagem? Metalinguagem. Pronto, toda vez que você encontrar esse papo de metalinguagem, alguém lá fora pergunta para você, ei, o que é metalinguagem? Você fala, metalinguagem é a coisa, pode usar a palavra coisa, é a coisa tratando da própria coisa. Certo? Pessoal, é muita coisa, calma. Eu posso botar a palavra coisa na redação? Não. Por quê? Porque a redação por si só, às vezes, já é uma coisa, né? Entendeu? Mas assim, não pense que a palavra coisa aí está mal empregada, que não está. Ó, o que é a metalinguagem? É a coisa tratando da própria coisa. Dá um exemplo. Amanhã no simulado vai ter a imagem de uma pintura, e nessa pintura tem o desenho de alguém pintando. Você tem uma pintura, um quadro que retrata alguém pintando. Você tem aí a pintura apresentando o próprio ato de pintar. É a coisa tratando da própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Você vai assistir a um filme. E nesse filme você percebe que a história do filme é para contar a história do próprio cinema. Já viu um filme assim? Não. A história do filme conta a história do próprio cinema. Você tem um cinema tratando da história do próprio cinema. É a coisa tratando da própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Você está lendo um poema e esse poema trata sobre ser poeta, sobre o próprio ato de escrever um poema. É a coisa tratando sobre a própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Você está assistindo a um filme ou lendo uma história em quadrinhos e, de repente, a personagem para dizer que está numa história em quadrinhos. Você tem a coisa se voltando para a própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Compreende isso ou não? Isso é metalinguagem. Então, só para que você tenha uma noçãozinha, está aqui escrito, ó, metalinguagem você pode entender como sendo a língua abordando aspectos da própria língua. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você nota que o que está escrito aqui, ó, neste momento slideano, o que está escrito aqui, é metalinguístico? Você percebe que isso aqui é uma metalinguagem, não? Por que isso aqui é metalinguagem? Porque eu estou utilizando a língua portuguesa para elaborar textos que acabam explicando aspectos da própria língua portuguesa. Isso aqui é uma metalinguagem. Me dá um exemplo aí de um texto que você reconheça como sendo metalinguístico. Um texto que traga naturalmente uma metalinguagem. Naturalmente uma metalinguagem. Marielle, um texto que trata... Gramática. Marielle é uma máquina. Gramática. Quando você pega uma gramática, todo mundo tem gramática em casa. Quem tem gramática em casa, levanta o braço. Abaixa o braço. Todo mundo tem. Aliás, todo mundo tem aqueles livros em casa que você deixa lá, sabe que são legais e ninguém lê. Normalmente é o quê? Gramática, Bíblia e Constituição. Aí está lá a gramáticazinha, aquela sem capa, a porta está caindo, bota para calçar, aquela história. Mata barata, abre aqui, está cheio de barata morta dentro. Entendeu? Então, gramática é um texto que expõe uma metalinguagem. Por quê? Você tem ali o texto escrito na língua para tratar sobre a própria língua.
Entende? Isso é uma metalinguagem. Ah, entendi. Certo. Porque eu vou ali para frente. Olha. Foi aqui para frente. É que eu acho legal falar daqui. Entendeu? Porque tem esse microfone, eu acho legal ficar pegando. Né? Só isso mesmo. Mas vamos lá, filho. Metalinguagem, falei o que é. Vamos voltar aqui para a história, lá para o texto. Olha, lá no texto tem ali. Aqui tem aquele negocinho que a gente aperta. Ah, olha aí. Ó, tá aqui, ó. Não física, 2 pontos. Nós explicamos agora há pouco, eu espero que você tenha essa ciência do que nós falamos agora há pouco, que a expressão 2 pontos ali por extenso, ó, tá vendo? Ó, 2 pontos por extenso, está apenas substituindo o próprio sinal de pontuação. Compreende isso ou não? Agora, a pergunta é, o fato de eu colocar 2 pontos por extenso, isso por si só configura uma metalinguagem? Aí você tem que parar para pensar assim, opa, para ser metalinguagem, o texto tem que explicar aspectos da própria língua. O simples fato de eu colocar o sinal de pontuação por extenso, isso não é motivo suficiente para entender que ocorre uma metalinguagem. Sabe quando é que aconteceria uma metalinguagem numa situação dessas? Se o texto parasse para dizer para que servem os 2 pontos. Se o texto explicasse para que servem os 2 pontos, aí seria uma metalinguagem. Mas simplesmente trocar o próprio sinal de pontuação pela expressão por extenso, sabendo que essa expressão por extenso tem a mesma intenção do sinal de pontuação, isso é só uma opção de trocar uma coisa por outra. Mas isso por si só não explica o aspecto da língua. Como não explica a língua, não é metalinguagem. Tudo bem isso ou não? Tudo bem? Essa palavrinha amanhã eu quero é cegar se não tiver nesse simulado, hein? Metalinguagem. Mas vão lembrar. Ixi, bem que aquele abestado falou que o meu nome dele não importa. Entendeu? Olha a C. É um recurso. Vou até botar uma luzinha vermelha que eu acho legal. É um recurso estilístico. Ah, se eu soubesse que tinha essa luzinha, tinha vindo para cá mais tempo. Ó, é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias introduzindo apostos exemplificativos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sou professor de língua portuguesa já há bastante tempo, certo? 23 anos na história. Tá? O que muitos aqui têm de idade, você bota mais 5 anos, eu tenho de carteira assinada. Compreende? Então, e nesse tempo todo, eu sempre me especializei muito em tudo que é a área de língua portuguesa, porque eu sempre pensei assim, né? O que vier tá bom. Redação, literatura, música, arte, gramática, mas tem uma coisa que sempre tem aquilo que é a preferência. E a minha preferência, que eu amo, adoro, é gramática. Mentira, professor, gosto. Professor, mas não pode, gosto. Gramática eu gosto. Gramática para muita gente é como se fosse a trigonometria analítica da língua portuguesa, né? Mas eu gosto muito de gramática. Só que de uns tempos para cá, eu como professor de gramática, estou sendo muito sacrificado. Por quê? Porque o povo olha para as aulas e fala assim, professor, eu até entendo. Mas não cai no Enem. Ou mas me dá assim, ó, eu não digo nada, eu só choro, né? Não digo nada, fico ali falando e tal. Mas vem assim a minha cabeça aquela vontade de perguntar, meu filho, é você que elabora a prova. Como é que você sabe que não cai? Aí vem uma questão dessa, que é do Enem, super recente, tá? Aí vem isso aqui, ó. Introduzindo aposto exemplificativo. Tu acha que aposto é um conceito tirado de onde, filho? Da geografia? Aposto é uma denominação gramatical. Aí chega um cidadão, vem aqui introduzindo apóstolos. É de Cristo? Sabe nem o que é. Está entendendo, Marielle? Tá aí, Maria, que sabe que não dava aula de gramática, não? Sempre deu aula de gramática. Eu gosto de aula de gramática. Vamos lá, o que é aposto exemplificativo? Filhinho, existem vários tipos de aposto, que vocês conhecem muito bem. Vou entrar aqui no mérito da percepção de um tipo de aposto, que é o aposto exemplificativo, que você pode chamar também de aposto enumerativo. Professor, me diz só uma coisa, para que serve o aposto? Textualmente falando, por tabela, gramaticalmente falando. O aposto explica, esclarece, especifica, resume alguma coisa que vem antes. Vou dizer de novo, fazendo a mesma coreografia.
o apóstolo explica, especifica, define, esclarece, acrescentei um, né? Resume um termo que vem antes. Entendeu? Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no exemplo. Ó. Houve algumas reivindicações. Pessoal, você escreveu errado, é houveram. Houveram é o escambau. Pessoa quer dizer que não está errado, não? Tá não. Por quê? Primeiro, porque está aí, tá certo. Segundo, porque toda vez que tiver o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, se eu posso dizer existiram algumas reivindicações, se eu trocar o verbo existir pelo verbo haver tem que ficar no singular. Então, é houve. Houve algumas reivindicações. 2 pontos. Aos 2 pontos. Aumento de salário que eu quero, ampliação das férias que eu desejo e auxílio moradia que eu também sou filho de Deus e quero. Então, você está vendo tudo que vem a partir dos 2 pontos? Ó. Tudo que vem a partir dos 2 pontos aparece para esclarecer quais foram as reivindicações. Então, tudo que vem a partir desses 2 pontos é um aposto. Qual é o aposto que tem aí? Aumento de salário, ampliação das férias e auxílio moradia. Sabe como é o nome desse tipo de aposto? Aposto enumerativo. Por quê, professor? Porque aparece na forma de uma enumeração. Ó. Primeiro uma coisa, depois outra, depois outra. E pode ser chamado também de aposto exemplificativo, já que está aí apresentando exemplos de quais foram essas reivindicações. Tudo bem isso ou não? Aí eu queria voltar lá para aquele texto que a gente leu naquele dia. Olha só. Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, uma alternativa prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física, ou não física. Não física, 2 pontos. Um político que mente descaradamente pode... Você está vendo que esse não física, 2 pontos, esses 2 pontos aqui servem para introduzir uma sequência de informações que vai justamente esclarecer o que é que o texto está chamando de violência não física. Você percebe isso? Ó? Então, esses 2 pontos aí estão introduzindo uma sequência de informações para esclarecer o que é violência não física. Essa sequência de informações que vem para esclarecer o que vem antes, nós chamamos de aposto enumerativo, também conhecido carinhosamente como aposto exemplificativo. Olha que coisa linda, a alternativa C chega, comove. E aí ainda tem, só para fechar, tem aqui, ó, recurso estilístico. O que é um recurso estilístico? Alguém já ouviu a expressão licença poética? Que você usa quando vê alguma coisa diferente, fala, essa é uma licença poética. Pois vocês já estão mais do que na idade de deixar de usar essa expressão e passar a usar uma outra. Em vez de dizer que é licença poética, você fala assim, isso é um recurso estilístico. De onde vem a palavra estilístico? Estilo. Você tem estilo? Tem sim. Ter estilo é fazer da mesma forma que todo mundo faz? Não, ter estilo é o quê? Fazer diferente. Botar ali, meu amigo, no lugar do sinal de pontuação, botar 2 pontos por extenso, é ou não é uma maneira de fazer diferente? É, então isso aqui é uma marca de estilo, é um recurso estilístico, é uma opção do autor, ele fez porque ele quis fazer assim. Ah, professor, então quando eu estiver fazendo a minha redação, se eu quiser fazer, eu faço, porque eu sou o autor e é o meu recurso estilístico. Filhinho, faça isso quando você estiver escrevendo um texto de verdade. Professor, quer dizer, e redação não é texto de verdade? Não, redação é uma coisa que você escreve para ser corrigida. E não venha com essa cara, porque é isso mesmo. Não, minha redação é minha, é a coisa mais linda. É linda, mas toda redação tem uma coisa em comum. A redação é artificial demais. Você segue um caminho muito artificializado para fazer a redação. Sabe? É assim mesmo. Em primeira análise, destarte, outro sim, confito de, é necessário que o governo, sabe aquela coisa bem, parece um carimbo. Está aqui a redação. Agora, quando você estiver na universidade, não. Aí você pode escrever textos de verdade. E quando você escrever textos de verdade, aí sim, você vai garantir uma coisa fundamental para qualquer ato de escrita, que é liberdade. Porque aí não vai ser um texto para ser corrigido, vai ser um texto para ser lido, que é diferente. Compreende? Então, tá aí, ó. Gostaram, filhinhos? A resposta está, então, na alternativa C, porque é um recurso de estilo e que está introduzindo um aposto exemplificativo. A alternativa C de confiança. Está aqui, ó.
e de chegar cedo. Chega cedo também a sua provinha amanhã, tá? Tem gente que quer porque quer participar de emoção e chegar em cima da hora, para ficar lá pulando grade, né? Tem que pular grade. Tem gente que eu acho de uma imbecilidade, que é aquele povo que fica sentado na frente do local de prova esperando para tirar foto das pessoas que chegam atrasadas, né? Mas será que não tem o que fazer uma pessoa dessa, né? Aí fica lá se aproveitando da desgraça alheia, que é uma coisa terrível, né? Somos brasileiros realmente, né? Não desistimos nunca da realidade. Mas tudo bem, mas não chega atrasado não, para não dar gosto a esse tipo de pessoa. Faça essas pessoas perderem tempo, no final das contas, que não era para darem, não. E vai bem alimentado, no sentido prático da palavra. Tá? Não é para comer aquela comida de domingo. Aquela coisa assim, o que é comer? Galinha, né? Comida de domingo, macarrão na galeto, sei lá o quê. Feijoada, essas coisas não. Vai leve, vai, mas não vai com fome também, porra. Senão não dá, não vai na hora. E leva comida lá na hora também, comida discreta. Não é saco de siriguela. Até maçã é ruim. Por que maçã é ruim? Porque maçã não é discreto. Tá lá, todo mundo concentrado, dá uma mordida na maçã, não é discreto, entendeu? É coisa discreta, pelo amor de Deus. E não vai comer nada lá fora não, que dá dor de barriga. Vamos ver aqui uma questãozinha que vai estar, com certeza, vai estar alguma coisa nesse sentido na sua provinha amanhã. Nós estamos no ano do Senhor de 2018. Então, nós começamos a lembrar algumas coisas. Sobretudo de anos que terminaram em 8. Você começa a pensar, o que aconteceu em 98? O que aconteceu em 88? O que aconteceu em 68? 68 para cá são 50 anos, né? Você tem o maio de 68 na França, que é aquela coisa magnífica que aconteceu e que, de alguma maneira, encantou o mundo pela movimentação popular que estava acontecendo naquele instante e que inspirou também manifestações no mundo inteiro. Aquela frase do maio de 68 na França, é proibido proibir, né? Eu me lembro de uma coisa que pichavam nos muros universitários lá na França, no maio de 68, que era assim, antes as paredes tinham ouvido, hoje expressam a nossa voz. E os jovens universitários pichando isso nas paredes, e é uma coisa muito interessante. Cadê? Oh, meu Deus, é porque eu estou sem os óculos, que eu perdi meus óculos no banheiro, Mariana, acredita? Cheguei no banheiro, estava viajando, fui dar aula internacional lá em Sobral. Aquela aula de Sobral, perdi meus óculos. Perdi meus óculos. Sem esses óculos, foi no banheiro de algum lugar. Mas vamos lá. Qual a diferença entre... Vem cá, Maria, lê aqui essa palavra. Que é Marielle, salve de pau. Falta de Marielle, né? Que é o meu louro José aqui, quando eu estou dando aula, eu falo com ela. Anáfora, tá certo. Eu acho que a pessoa que escreveu isso aqui está querendo saber de anáfora como sendo figura de linguagem, né? Se não for, por favor, depois você se manifesta. A diferença é clara, né? Porque anáfora como figura de linguagem é a repetição de elementos do início de versos ou frases. Isso é uma anáfora, repetição. Anáfora é uma repetição de elementos no início de versos ou frases. Se está se referindo a isso, diga. Seria? Não é redundância porque essa repetição tem uma motivação poética, textual. É assim, ó, por exemplo, me veio agora uma canção de um cidadão que é paraibano, natural de uma cidadezinha chamada Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, portanto ele é catolesense. O nome dele é Chico César. Já ouviu falar em Chico César? Pronto, vai lá, adicione. Então, tem uma canção do Chico César que se chama A Primeira Vista. Já ouviu? Que é assim, ó. Quando não vou cantar, não sei se eu canto. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Entendeu? Aí, ó, quando. Você vê que cada verso começa com a mesma palavra. Quando. Isso é uma anáfora. Que tem uma motivação
poética, né? Uma motivação textual. Não é redundância simplesmente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no texto, meus queridos, vocês que são maravilhosos. Passei, está aqui. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão dos seus 2 líderes, o tropicalismo, diabo, amanhã vai ter alguma coisa de tropicalismo na sua prova. O tropicalismo como movimento, deixa eu colocar aqui, algumas características do tropicalismo. O tropicalismo como movimento musical, não foi só um movimento musical, foi um movimento artístico, musical, que está ligado também a outros setores da arte. Mas pensando no tropicalismo como movimento, começa em 67 e termina em 68, como movimento. É claro que a influência do tropicalismo se dá até hoje, se você parar para pensar. Mas como movimento, começa em 67, termina em 68. Tudo bem? É um movimento bastante inovador da arte brasileira. Você pode fazer uma comparação. Você quer fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação. Compara o tropicalismo com o que aconteceu na Semana de Arte Moderna em 1922. Pode fazer essa comparação tranquilamente. Lá em 1922, na Semana de Arte Moderna, houve essa preocupação em renovar a arte nacional, mas sem fechar os olhos para o que estava acontecendo de moderno no mundo. Ou seja, sem aquele conservadorismo de que nós temos que nos fechar na nossa bolhazinha para poder garantir a preservação da cultura brasileira. Nada disso. Lá em 1922, houve essa visão que um cidadão maravilhoso chamado Oswald de Andrade chamou de antropofagia cultural. O que é antropofagia? Pode dizer para o seu colega aí do lado, no ouvido dele. Antropofagia é canibalismo. Entendeu? Dê uma mordida aí no braço da colega que está dormindo. Canibalismo. Olha a bichinha dormindo que está babando. Deixa eu dizer aqui. Olha aí. É porque eu adoro ar-condicionado. Filho, desculpa te acordar, filho. Não vai mal, não. Não sei como é que foi sua noite, mas eu sei que a minha não foi boa, não. Mas olha só. Veja. Antropofagia. Agora, sabe o que é? Isso é um ritual. Alguém já leu uma obra maravilhosa chamada O Guarani? Então, você realmente é uma máquina. Aqui o Guarani tem o Peri. O Peri é o primeiro X-Men, né? Aí o Peri, maravilhoso, que ele é tipo um super-herói. Ele faz tudo, arranca a palmeira, pega a onça, dá porrada em metade de tribo inimiga só com um pedaço de pau. Ele é bom. Só que tem uma cena em um Guarani que ele é capturado pela tribo inimiga. Está lá todo tonto, capturado, porque está lá, depois de ter levado uma flechada envenenada, está todo não sei como. E aí o povo da tribo inimiga está com um garfo e com a faca na mão. Para quê? Porque eles querem comer o peri. Você entendeu o que eu disse? Eles querem pegar um pedaço do peri. Está lá o menino rei, eu quero o dedo mindinho. Sabe aquelas velhas, eu quero aquela parte ali. Entendeu? Então, não querem pegar um pedacinho do peri. Por que eles iam fazer eles iam cumprir esse ritual antropofágico? Por quê? Porque acreditavam que, consumindo a carne do guerreiro, iriam assimilar tudo aquilo que o guerreiro tinha de bom. Sua coragem, sua bravura, sua valentia, sua honra. Compreende? E aí, se utilizando dessa expressão, antropofagia, o Oswald de Andrade trouxe lá para o contexto de 1922 e imaginou, nós podemos digerir a cultura estrangeira e vomitá-la aqui, ó, com cores verde e amarelas. Assimilar o que essa cultura estrangeira, o que a modernidade artística de fora tem de bom, para poder não imitar aqui, mas renovar a arte nacional a partir da assimilação da modernidade estrangeira. Essa é a antropofagia cultural proposta por Oswald de Andrade em 1922. E aí, em 67, os tropicalistas tiveram a mesma visão. Nós podemos, sim, enquadrar a música brasileira num cenário global,
mas sem perder as raízes da cultura brasileira. Então, nós podemos aqui trazer para a nossa musicalidade o baião, podemos trazer para a nossa musicalidade o samba, podemos trazer para a nossa musicalidade as rodas africanas, mas nós podemos, ao mesmo tempo, trazer para a nossa musicalidade também as guitarras do rock. Tanto é verdade que no meio do movimento tropicalista tinha uma banda de rock. Alguém sabe o nome dessa banda? Os Mutantes. Já ouviram ou não? Pois vão ouvir. Está aqui, ó. Valorização da cultura local, tropicalismo. Apropriação da cultura de massa. O que é cultura de massa? É uma cultura fordista. Você entende o que eu digo? Quando eu falo fordismo, é uma linha de produção cultural. Ó. Pense hoje no que está acontecendo hoje. Você tem o quê? Hoje o que faz muito sucesso são duplas sertanejas femininas. Não é? Faz muito sucesso. Não estou aqui recriminando nem nada. Só dizendo que faz. Faz muito sucesso. Né? Como é o nome aí de onde? Mariane? Maiara e Maraísa, não sei mais quem, não sei mais as quantas. Entendeu? Marília e Mendonça. Esse povo aí, né? Essas duplas que fazem muito sucesso na história, né? Aí tem. E com canções, assim, muito interessantes, porque são canções que são verdadeiras aulas de matemática, né? Tem uma que é porcentagem, né? Não sei o que, 1% é vagabundo, não sei o que mais lá. Né? Tem outra lá que é pra matemática financeira, né? Não sei o que, tá aqui, tá R$50, né? Não sei o que. Né? Só, tudo assim. Mas olha, aí veja, você já notou uma coisa interessante? Veja a cultura como algo crítico. Tem um olhar crítico sobre a cultura. E entenda que existe uma diferença entre cultura de massa e cultura propriamente dita. Veja, quando você vê assim uma figura dessa fazendo sucesso, apareceu aqui uma dupla dessas feminina fazendo sucesso, você começa a notar que aparecem outras figuras muito parecidas, fazendo o mesmo sucesso com músicas também muito parecidas. Uma faz uma música com R$50, a outra faz com 2 de 25. 10 minutos já? Marielle, você é uma coisa maravilhosa. A gente vai falando aqui bobagem, desculpa, filha. A gente vai falando e no instante passa. Mas eu estou querendo só dizer assim da cultura de massa. A cultura de massa é isso, é uma linha de produção. Deu certo com um, vendemos. Então vamos fabricar outros parecidos, iguais. Entende isso? É como o sanduíche do McDonald's, sabe? É um atrás do outro, assim. Só que cultura mesmo, não é sanduíche do McDonald's. É uma carne artesanal, sabe? É uma coisa preparada de forma diferente, é gourmet. Cultura de massa não, é linha de produção. Entende? Então, se pensar na década de 60, o que estava tendo na década de 60 como cultura de massa? A Jovem Guarda. A Jovem Guarda era cultura de massa. Entende? E aí os tropicalistas assimilaram elementos dessa cultura de massa. E o rock foi trazido para o tropicalismo. As guitarras foram trazidas para o tropicalismo. Mistura do popular com o erudito, uma linguagem muito experimental, muito diferente. E essa história da antropofagia, como nós já falamos aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão, que é o seguinte, ó. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adaptou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Olha, é uma questãozinha muito boa. É do próprio Enem. Eu não sei o nível dela, porque eu não tive o cuidado de observar realmente, mas pela reação das pessoas quando respondem, me parece que não é de nível fácil. As pessoas não conhecem muito assim. Você tem aqui 5 letras de canções. Qual das 5 está inserida no movimento tropicalista? Qual das 5? Tem 5 letrinhas aqui, ó, trechinhos. Lembrando que o movimento tropicalista tinha como seus 2 principais nomes, Caetano Veloso e o Gilberto Gil, né? Tanto que o movimento termina com a prisão deles em 68. No final de 68, eles são presos e em 69 são exilados, vão para a Europa, vão para Londres, são chiques. Entendeu? Sabia que chegou a ter, eu vou falando as coisas, eu vou lembrando. Sabia que chegou a ter um programa de televisão tropicalista? É mesmo, filha. Um programa de televisão chamado Divino Maravilhoso. Um programa que estreou em outubro de 68 e foi até dezembro de 68, acredita? 2 meses e meio de programa, mais ou menos. O último episódio foi ao ar no dia 23 de dezembro de 1968. Imagine colocar os tropicalistas na televisão, né?
Os caras faziam o que eles queriam, né? Estava lá nesse último episódio, 23 de dezembro de 68, estava o Caetano Veloso sem camisa para variar, que ele começou a usar a camisa um dia desse, sem camisa, para variar, bem magrinho, aquele cabeludão, parece aquelas vassouras de limpar a chaminé. Feliz da vida, sentado, bem magrinho, cantando Noite Feliz, né? Estava perto do Natal, cantando Noite Feliz com um revólver apontado para a cabeça. É claro que era uma encenação, mas imagine isso no dia 23 de dezembro de 68, hein? Muita coragem, né? Porque 10 dias antes foi o tal do ato institucional número 5, que é do dia 13 de dezembro de 68, e era uma sexta-feira 13. Entende? Eu costumo dizer assim, né? Daqui a pouco tem o meu querido amigo André Rosa que vai falar melhor sobre isso, mas os atos institucionais são assim, ó. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Para dar um tapa na cara tem que ser com a mão aberta, né? Então vem o AI-5 para dar aquele tapa necessário nas fuças da democracia. Dá uma olhadinha aí na alternativa A. Pô, a alternativa A, Noel Rosa, né? Depois você pergunta para o André se é parente dele. Noel Rosa é um sambista lá do começo do século XX. Das raízes ainda de uma música que está se tornando popular e brasileira do samba. Nós já sabemos que o tropicalismo está 67, 68, então está bem distante do contexto tropicalista. Conhece essa canção, não? A estrela d'alva. Não vou cantar mais, não. Olha B, Dolores Duran. Você talvez não conheça, mas pergunte para os seus avós. Seus pais não, seus pais também são jovens. Mas para os seus avós, que gostam daquelas músicas bem mais antigas. Aquelas músicas da era de ouro do rádio. Pô, imagina a primeira metade do século XX. É porque a gente não se põe lá, né, cara? Se ponha lá. Primeira metade do século XX. Jovens na primeira metade, vocês na primeira metade do século XX. Não tinha internet, tinha smartphone, não tinha nem televisão. Qual era a diversão? Rádio. E o que é que vinha do rádio? Vinha tudo. Jornal, ó, tá aqui o homem. Falei, acabei de falar de um parente seu aqui, ó, Noel Rosa, ó. Eu falei, Projeto Rosa aqui também. Ó, pergunte ao André. Depois ele vai esclarecer isso muito bem para você. Mas na primeira metade do século XX, havia a era de ouro do rádio. Dali se tiravam as informações. Queria novela, era no rádio. Programas de auditório. E os grandes nomes da música surgiam ali no rádio. Com aqueles vozeirões, sabe? Sonhei que eu era um dia um trovador. Aquela coisa bem, sabe? Coisa de tenor, assim. E a Dolores Duran está inserida nesse contexto, né? Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Né? Tem essa história. A C é do Ari Barroso e Lamartine Babo, também na primeira metade ali do século XX. Ari Barroso, entendeu? É compositor de letras que foram interpretadas por Carmen Miranda, por exemplo, entendeu? E aqui você tem... Eu me lembro dessa música na voz do Chitãozinho Chororó. No rancho fundo, né? Bem pra lá do fim do mundo. Aí tem aqui a D e a E. Qual das duas aqui está inserida no tropicalismo? A E tem Chega de Saudade. Chega de Saudade é um marco de um outro movimento musical. Que outro movimento musical é esse? É um movimento musical chamado Bossa Nova. Chega de Saudade é Bossa Nova, que é o contraponto daqueles vozeirões do rádio. Se no rádio era não sei o quê, não sei o quê, a Bossa Nova era baixinha. Bossa Nova era assim, ó. Chega de saudade. Bem baixinha. É o contraponto. Agora foi uma grande modernização da música brasileira. Tanto é verdade que pela mesma época, um dos presidentes maravilhosos que nós tivemos na história deste país, que aqui só tem coisa boa, um deles é o maravilhoso, indiscutível Juscelino Kubitschek, com o seu plano desenvolvimentista, extremamente ousado, de 50 anos em 5. Abertura para um capital estrangeiro, construção de uma cidade no meio do nada para ser a capital federal deste país doido. E aí o Juscelino era chamado de presidente Bossa Nova. Por que presidente Bossa Nova? Ah, porque ele gostava de Bossa Nova. Sim, filho, mas também porque a Bossa Nova representava uma modernização da música brasileira. E o Juscelino representava também, até certo ponto, uma modernização daquilo que se fazia na forma de governar este país. Né? Bom, muito bem, de qualquer maneira, Chega de Saudade é Bossa Nova. Aí vem a D, ó.
Quem conhece a Rita Lee? Maravilhosa, faz parte dos Mutantes, portanto, ela é imortal. Entendeu? Os Mutantes, lembra que eu falei que tem uma banda de rock? Os Tropicalistas. Os Mutantes, quem é que cantava ali? Nossa querida, indiscutível, fundamental, Rita Lee. Eu ia trazer a música, mas eu acabei não trazendo, porque eu não trouxe, né? Entendeu? Mas a canção é essa, Ovelha Negra, da Rita Lee. A Rita Lee faz parte dos Mutantes, está inserida no movimento tropicalista. A resposta é a D, está aqui, ó. Baby, 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 baby. Todo mundo! Não adianta chamar. Vamos lá! Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Pois bem, queridos. E aí é com esta canção maravilhosa, ritaliana, que eu deixo vocês nas mãos nobres e decentes do querido André Rosa. Muito obrigado pela atenção. Boa prova amanhã. Felicidade, saúde, sucesso, paz e tome água. Tchau. Meus amigos.